Gabriel. E, gente, depois de incontáveis edições, o milagre finalmente aconteceu. O Dick Grayson como Asa Noturna está de volta. Sim, finalmente ele está de volta! Ô, Snyder, como é que é o nome da musiquinha lá? Aleluia, aleluia. Sério, gente, parece que levou 200 mil anos para isso voltar, mas finalmente aconteceu. E é justamente essa história de transformação do Rick Grayson para de volta ao Dick Grayson que a gente vai contar no vídeo de hoje. Então, sem perder mais tempo, vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar, já vai deixando aquele bate-like e bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado! Então, galera, pra quem tá absolutamente por fora, o Dick Grayson não estava sendo o Asa Noturna pelos últimos 2 anos. E isso porque o Dick Grayson meio que virou um outro personagem chamado de Rick Grayson. Isso rolou depois daquele tiro que o Dick Grayson levou na cabeça do KGBista. O tiro fez ele perder grande parte de sua memória e com isso, Dick Grayson, agora chamado de Rick, decide levar uma nova vida. Ele primeiro começa a trabalhar num bar, tem um novo interesse romântico e até leva uma vida comum. Mas aí o Rick Grayson, mesmo com uma outra personalidade, não consegue se afastar da sua vocação, que é de ajudar as outras pessoas. E assim o Rick Grayson passa a atuar como vigilante em Blüdhaven. Ele passa a atuar como um novo vigilante, mas não como Asa Noturna. E isso porque uma equipe de policiais encontra os trajes antigos do Dick Grayson do Asa Noturna. E eles passam a combater o crime vestidos de Asa Noturna. E, gente, isso acontece por várias edições. Até quando decidiram que o Rick deveria virar um assassino da Corte das Corujas. E tipo, gente, esse lenga-lenga aí do Rick Grayson durou 24 edições. E as HQs do Asa Noturna saem uma vez por mês. Ou seja, ele ficou 2 anos como Rick Grayson. Inacreditável! E depois de muita enrolação, muitos arcos sem sentido algum, a DC finalmente decidiu voltar com o Dick Grayson como Asa Noturna. E isso tudo começou a ser trabalhado na saga Guerra Coringa. O Coringa roubou um cristal que a Corte das Corujas utilizava para controlar o Rick. E assim, o Rick Grayson passou a acreditar que ele foi criado pelo Coringa e sempre foi o seu ajudante. E chega num determinado momento da história que o Rick se encontra com o Jason e o Tim Drake. E tudo isso fingindo que ele está contra o Coringa. E isso tudo fazia parte de um planinho dele para enganar os outros dois. Não dura muito e esse Asa Noturna acerta vários golpes nos outros dois, que ficam totalmente perdidos com o que está acontecendo. Então, nesse momento, a Bia aparece. Ela é a ex-namorada do Rick Grayson. E esse caso da Bia com o Rick Grayson é uma história longa e muito chata que a gente não vai contar aqui. Não vale a pena, gente. É sério. Ela avisa os heróis sobre a situação do Rick. E lá do alto de um prédio próximo estão o Coringa e a Punchline vendo tudo. O Coringão está feliz dos feitos de seu ajudante Rick e pergunta para Punchline se ela armou a bomba no hospital pertinho dali. E a Punchline confirma que sim. E bem, o Tim Drake e o Jason Todd estão totalmente perdidos com essa história de Rick Grayson. Contudo, nesse momento, o mais importante era encontrar a bomba para salvar o hospital. O Jason fala pro Tim Drake ir atrás da bomba, mas nisso o Tim lembra pro Jason que o Dick Grayson é parte da família e não se mata ninguém que faz parte da família. E o Jason Todd, já com a arma na mão, diz que tudo isso vai depender do Dick Grayson. Só que então, alguns capangas do Coringa aparecem e distraem o Jason Todd. Nesse momento, o Rick Grayson se aproveita e acerta vários golpes no Capuz Vermelho, o derrotando. Caraca, isso foi uma vergonha pro Jason Todd, perder pro Rick Grayson. Isso daí nunca vai sair do currículo dele. E o Coringão tá vendo tudo isso e tá felizão que seu pupilo vai dar um fim no Jason Todd.
Mas então chega a Batgirl e mete um belo chutão na cara do palhaço. E a Bárbara, sabendo do poder de controle do tal do cristal, rouba do Coringa e foge dali. E lá embaixo tem um momento bem tenso, pois o Rick Grayson pega a arma do Jason Todd. O Capuz Vermelho diz que o Rick até pode ter a sua arma, mas ele o conhece tão bem que sabe que jamais teria coragem de tirar a sua vida. Então, o Rick dispara, só que erra todos os tiros. Ele diz que esses primeiros tiros foram advertências, e que o Jason vai poder escolher em qual olho vai ser acertado, o direito ou o esquerdo. E olha, gente, vou confessar pra vocês que ver o Dick Grayson, mesmo sendo na persona do Rick Grayson, muito estranho ele agir dessa forma. Mas muito estranho mesmo. Mas, de certa forma, não deixa de ser uma certa ironia para tudo que esse Rick Grayson representa na história do Dick Grayson. Um grande mega erro de 2 anos de duração. Ninguém aguenta mais isso. Por sorte, a Batgirl chega na hora certa com seu chute e acerta em cheio o Rick. Enquanto isso, o Tim Drake consegue deduzir onde estaria a bomba. Mas o problema é que falta pouco tempo para ela explodir. Lá fora, o Rick ainda está do lado do Coringa e acerta a Batgirl, fazendo ela derrubar aquele cristal. A Bárbara fala que ele jamais iria atirar nela. O Coringão, de novo tá vendo tudo isso e fica feliz demais com a ironia do Rick Grayson poder atirar na Bárbara Gordon. E ela diz pro Rick que ele sabe o que o Coringa fez com ela e que ela sabe que ele nunca vai atirar. E aí, atira? Não atira? Ah, quem que eu tô enganando? É claro que ele não vai atirar. Pra sorte de todos, a ex-namorada Bia se intromete no meio da treta e fica com o cristal que controla o Rick. Ela diz que conhece o Rick e que ele não é nenhum ajudante de nenhum maníaco. Ele ajuda a salvar as pessoas e não a matá-las. E ela fala que é finalmente a hora do Rick Grayson assumir quem ele realmente é, que é ser o Richard Grayson. E esse papinho aí parece funcionar, porque o Rick fica bem confuso. E o Coringão lá no prédio saca na hora que ele vai perder o Dick Grayson e diz que vai fugir dali. O Rick agarra o cristal e então começa a reviver todas as suas memórias reprimidas de toda a sua vida. E dessa vez, a de verdade. Ai, gente, eu tô sentindo. É agora que o Dick Grayson vai voltar a ser Dick Grayson. Essa é a hora daquela viagem mental interna para ele finalmente entender quem que ele realmente é. Ele começa a lembrar de todos os rostos de pessoas que foram importantes para ele, e todos descrevendo como que ele é e os seus pontos fortes. A Bia então fala pro Rick que ele sabe exatamente quem ele é. Não é o Rick Grayson, não é um assassino da Corte das Corujas e muito menos ajudante do Coringa. Ele é o Richard Grayson. O Dick então joga o cristal no chão e o quebra. Nisso, a Bia chama ele de Rick e ele a corrige, dizendo para chamá-lo de Dick Grayson. Aê, ele voltou! É tetra! É tetra! É tetra! É tetra! É tetra! Olha, gente, levou 24 edições, mas parece que foi umas 500. Mas agora isso é coisa do passado, porque o Dick Grayson está de volta. E, gente, pra vocês verem que isso não é qualquer coisa, até o Batman aparece no meio da história do nada. Sim, o Batman vem ver se realmente o Dick voltou de fato. E o próprio Dick confirma, para a alegria de todos os membros da Bat-família. O Dick acha que o Batman tinha o abandonado, mas o Bruce comenta que ele sempre esteve de olho nele durante todo esse tempo que ele foi Rick. Ah, gente, quem se importa com o Batman agora, né? Eu só quero saber de Asa Noturna. Quem também aparece é o Tim Drake, dizendo que cortou o fio certo da tal bomba. E então rola toda uma confraternização da Bat-família, e o Batman diz que agora eles irão atrás do Coringa. E também é bem interessante ver que o Tim Drake já voltou a assumir a personalidade de Robin, já que o Damian deixou de ser o Robin na última edição dos Jovens Titãs. Eu só achei que essa transição foi meio estranha, porque não teve nenhuma história nem nada, ele simplesmente apareceu ali e já era o Robin. Enfim, a Bat-família agora é o Batman, a Batgirl, o Capuz Vermelho, o Asa Noturna
e o Robin Tim Drake. Essa daí é a minha Bat-família, é a Bat-família que eu aprendi a amar e eles estão finalmente de volta. E bem, no finalzinho da HQ, quem não gostou de ouvir tudo isso foi a Bia, pois o homem que ela amou de verdade, o Rick Grayson, não existe mais. E assim termina a HQ. Ô Bia, por favor, né, deixa o Dick Grayson ser feliz e sai de cena. Aliás, aposto que ela vai virar uma vilã depois. Mas o que realmente importa é que o Asa Noturna está de volta. A próxima edição do Asa Noturna vai coroar essa volta com ele voltando a utilizar o manto. Tô só por esse momento. Enfim, gente, graças ao Presença e o Senhor Batman QI, o Dick Grayson está de volta. Chega de Rick Grayson, chega dessa palhaçada de Rick Grayson e agora me deem o Asa Noturna. Obrigado, Presença, muito obrigado. E esse foi o vídeo sobre o retorno do Asa Noturna. Gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. Se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!